Fala rapaziada, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Bem-vindo ao canal do Rockston. Estamos aqui mais uma vez em vídeo falando agora do Alvinegro, do Vozão, que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Internacional, jogando em Porto Alegre, no Beira-Rio, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time que foi bem desfigurado, né? A gente esperava mais ou menos que o Ceará pudesse perder esse jogo, resultado normal. Afinal, foi enfrentar o líder, o Internacional, e desfalcaram de 4 jogadores titulares, 3 expulsos, né, no caso os 2 laterais, o Bruno Pacheco, o Samuel Xavier e também o Leandro Carvalho. E o principal zagueiro do time, o Luiz Otávio, levou o terceiro cartão amarelo e também não pôde estar nessa partida lá no Gigante da Beira-Rio contra o Internacional. E também o técnico Gordiola, o Guto Ferreira, que reclama de arbitragem, que às vezes tem entreveros ali com as comissões técnicas adversárias, quando não é com o treinador adversário, é com um auxiliar, com o preparador físico. A gente pede até um pouco de calma para o Guto Ferreira, afinal de contas, né, ele prejudicou o Ceará, ficou fora desse jogo, não pôde trabalhar na borda do gramado. O seu auxiliar, o Alexandre, foi que esteve comandando o time na noite desta quinta-feira e viu o Ceará sendo derrotado por Internacional por 2-0. A lei do ex funcionando 2 vezes, com o Thiago Galhardo fazendo os 2 gols do Internacional. Mas o que estava tudo se encaminhando para dar errado, de repente, quando começou o jogo, parecia que poderia dar certo. Poderia, né? Porque me parece que o Guto Ferreira acompanhou o jogo entre Internacional e Bahia, no qual o Bahia conseguiu empatar com o Internacional. Aliás, o Internacional que empatou com o Bahia. É um pênaltizinho maroto ali para o Internacional, que o Bahia poderia ter saído vitorioso daquele jogo. E uma das deficiências da equipe do Eduardo Cudê, me parece que, né, é quando é apertado ali na saída de bola, quando o adversário adianta as linhas de marcação e passa a pressionar o time ali na saída de bola, né? O Eduardo Cudê quer que o time saia jogando, mas ele tem dificuldades. Visivelmente aconteceu novamente nesse jogo contra o Ceará. O Ceará começou pressionando ali a saída de bola do Internacional e foi feliz. Conseguiu roubar a bola algumas vezes, agora foi infeliz nas finalizações. Uma jornada terrível para os atacantes do Ceará. Tudo bem, a gente dá esse desconto porque o time realmente foi muito mexido, bastante modificado. O auxiliar técnico, até na entrevista coletiva, lamentava, né, essa situação do time ter sido muito mexido, forçado a fazer isso, né, pelos jogadores que perdeu justamente para esse jogo, e quebrou um pouco aquele ritmo dos atletas que vinham jogando juntos. Talvez o Ceará completo pudesse ter o melhor resultado, como teve o Bahia, conseguiu empatar com o Internacional jogando no Beira-Rio. O time do Inter não é nada de extraordinário, pelo menos nesses 2 jogos que eu acompanhei, contra a Bahia e contra o Ceará, me pareceu assim uma equipe bem comum, uma equipe que tem as falhas de não saber sair jogando da sua defesa, de perder a bola ali. O Ceará conseguiu recuperar algumas situações ofensivas. O Kleber até finalizou uma, o goleiro já estava vencido, mas chutou fraco o Kleber. Se tivesse um pouco mais de força, a bola poderia ter entrado. O zagueiro, o Vitor Costa, o argentino, acabou salvando quase de cima da linha. Uma falha dele mesmo. O argentino perdeu a bola, mas conseguiu se recuperar, salvando aí o que poderia ser o primeiro gol do jogo. Em fazendo o gol, de repente, o jogo poderia ter outra história se o Ceará saísse na frente do time do Internacional. Mas não foi feliz nas finalizações, sobretudo no primeiro tempo. E também pela falta de ritmo de jogo de alguns atletas que entraram no time, principalmente os laterais, o Eduardo e o Alisson, que pouco atuam. Então o time não teve aquela intensidade de manter aquela marcação alta na defesa do Internacional. E aos poucos o Inter foi equilibrando as ações, e um time de melhor categoria, tem um elenco mais caro, tem mais opções, o Eduardo Cudê, apesar de eu não achar o Inter uma equipe muito forte. Mas tem muita coisa para acontecer nesse campeonato. Mas foi competente, né? Conseguiu ali numa jogada pela direita com o Edenilson, vencendo o Alisson, o lateral esquerdo, que eu acredito que o Ceará precisa até melhorar um pouco esse setor, qualificar melhor esse setor, para deixar uma melhor opção para o Bruno Pacheco, que é o titular absoluto do time. Mas numa jogada por ali, o Edenilson acabou cruzando e o Galhardo acabou se posicionando bem e vencendo o Fernando Praz. Fernando Praz que fez defesas importantes para o time do Ceará depois que o Inter
o Colorado abriu o marcador. Depois que o Ceará tomou o gol, sentiu o golpe, não incomodou mais tanto o Internacional. Teve até condição, numa situação de contra-ataque, onde o Kleber, que não era ele para estar ali, né, para pegar a bola no meio campo e iniciar uma jogada de contra-ataque. Não tem velocidade, mas o Matheus Gonçalves, que na minha opinião no primeiro tempo foi o melhor jogador do Ceará, teve oportunidades, inclusive driblando na área lá do Internacional e acabou finalizando mal. Ele passou pela esquerda, o Kleber recebeu a bola no meio campo, poderia ter passado para ele. Poderia ali gerar uma situação bem interessante para o Ceará de contra-ataque. Mas acabou o Kleber segurando a bola, a marcação voltou e muitos passes errados também. O Ceará pecou nesse quesito, né? O time não erra tantos passes, mas foi infeliz também nos erros de passes no primeiro tempo e no segundo tempo também voltou a repetir essas mesmas falhas. E o Internacional, no segundo tempo, com o placar já a seu favor, administrou bem e criou situações para poder ampliar o marcador. Conseguiu fazer isso numa falha do Gabriel Lacerda. Não vamos crucificar também o garoto, eu vejo muita gente xingando o rapaz. Normal, né? Alguém vai falhar um dia e falhou quando não deveria. O time estava perdendo, mas também não criava situações de buscar o um empate. O time do Ceará não fez uma jornada feliz. E combinou nessa falha do Lacerda. O Bosquilha conseguiu roubar a bola e serviu ao Galhardo, que passou pelo Praz e fazendo o segundo gol do Internacional. Um resultado dentro de uma previsão. Perder para o Internacional lá no Beira-Rio, o líder do campeonato. Mas o Ceará poderia ter caprichado um pouco melhor no início do jogo. Eu tenho certeza que conseguiria sair com resultado melhor do que uma derrota. Talvez até mesmo um empate. O Inter é uma equipe que precisa melhorar muito se quiser mesmo brigar pelo título. O Flamengo já está se aproximando, o Palmeiras também está vencendo seus jogos. São equipes que eu considero mais fortes e que devem brigar efetivamente pelo título de campeão brasileiro. O Ceará é uma sequência bem difícil, né? Enfrentou o Santos, perdeu o jogo em casa, perdeu agora do Internacional, vai enfrentar o Flamengo agora domingo às 6 horas da noite no Castelão. O Flamengo também, que está em ascensão, vem de 4 vitórias consecutivas, a equipe do Domenech Torrent, e vem com tudo para tentar vencer mais uma contra o time do Ceará. Será que não vai ter muito tempo, né, para lamentar a derrota? Sexta-feira retorna para o Ceará, treina no sábado, domingo já joga contra o Flamengo e depois já viaja de novo para o sul do país, onde vai dar sequência na disputa da Copa do Brasil, enfrentando o Brusque lá em Santa Catarina. Mais sorte aí para o Ceará, que deverá ter os seus titulares que estiveram ausentes nesse jogo contra o Internacional, contra o Flamengo. Voltam os laterais, o Samuel Xavier, o Bruno Pacheco, o Leandro Carvalho pode voltar, está à disposição, e também o zagueiro Luiz Otávio. Né? Mais sorte aí para o Vozão na próxima rodada, que terá o Gordiola, o nosso Guto Ferreira, também na borda do gramado, né? Esse trocadilho de Guardiola, a gente acaba se confundindo. Beleza, galera? Mais sorte aí para o Ceará, que termina essa nona rodada na 12ª colocação. Tem que olhar para o retrovisor, porque a zona de rebaixamento está perto, né? O primeiro na zona é o Atlético Paranaense, com 8 pontos. Então o Ceará tem 10, é 12º, então tem que buscar fazer um bom resultado logo de cara contra o Flamengo. Né? Tem que esquecer que o Flamengo tem o melhor elenco, vai jogar em casa, vem de 2 derrotas, então o time tem que buscar essa recuperação logo o quanto antes. E quem sabe na próxima rodada, vem aí a 10ª rodada pro Alvinegro de Porangabuçu enfrentando o Flamengo no domingo às 6 horas da noite no Castelão. Valeu, galera, tamo junto, a gente volta no próximo vídeo. Continue ligado aqui no canal do Rockston.